Essa semana ficamos sabendo da situação de saúde do apresentador Fausto Silva, o nosso Faustão. Ele que fez parte da minha infância, da minha até adolescência. A gente gostava de assistir Faustão e especialmente os Trapalhões de noite. Ele está com o coração falhando e por isso está na fila de transplante para o coração. Ele está internado nesse momento, precisando de ajuda, inclusive para manter a função do rim. Ele está fazendo hemodiálise. Para nossa sorte, a Paula, além de nefrologista e entender de hemodiálise, é especialista em transplantes. Perfeito? Ela vai poder dizer para vocês o que vai ser necessário para o Faustão agora, para ele se dar bem, para ele sair dessa, para a gente manter nossa torcida por ele. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vocês viram que o Faustão tá internado? Quem aqui é da minha geração, né, viveu muito Faustão, né? Todo domingo a gente tava lá assistindo as novidades. E infelizmente ele tá internado, né? E não é pouco grave o que ele tem, não. Inclusive as notícias falam que ele tá precisando de remédio para manter o coração batendo, para manter o coração funcionando, né? Fora isso, ele ainda tá precisando de hemodiálise. Mas, puxa, o que é tudo isso, né? Porque pra mim, né, eu sou médica, é fácil de entender tudo isso. E pra vocês que não são, vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Então o coração e o rim, eles se conversam o tempo inteiro, fazem parte aí de um sistema, né, vital pra gente. Então a hora que o coração não funciona bem, o rim pode sofrer também com isso. Provavelmente é o que aconteceu com o Faustão. Não dá pra saber porque eu não tenho boletim médico, pode até ser que ele já tinha alguma doença renal antes e que piorou agora. E o que é a hemodiálise? A hemodiálise é um grande filtro, né, uma máquina que filtra o sangue. Filtra o sangue e faz o trabalho que o rim não está fazendo. Como eu sempre falo, o rim ele é um órgão que ele não é muito popular, né? Ninguém fala muito dele, mas ele é extremamente importante. E a gente não vive sem rim, assim como a gente não vive sem coração. Então, daí vocês já podem entender que o que o Faustão tem é extremamente grave. Eu hoje trabalho, né? Além de trabalhar como nefrologista, eu trabalho com captação de órgãos, né? Aqui num hospital de Bauru chamado Hospital de Base. E é muito importante as pessoas saberem sobre isso. Eu acho que veio à tona esse assunto, né? E próximo de uma data importante, né? Então, setembro a gente comemora, né? A gente fala muito sobre a importância da doação de órgãos. O Faustão, é óbvio, ninguém queria que ele estivesse nessa situação, mas com a necessidade dele de um transplante de coração, esse assunto veio à tona e talvez traga curiosidade de muitas pessoas a saber sobre isso. Uma coisa que me incomodou muito, né, em relação às notícias do Faustão, eu vi várias, né, charges, várias notícias falando assim, Faustão foi priorizado para transplante, como se o fato dele ser o Faustão colocasse ele à frente na lista. E não é verdade, né? A hora que você lê a notícia, que você entende do assunto, você sabe que não é por ser o Faustão que ele é priorizado. Ele foi priorizado porque ele é grave. Ele está internado, ele não tem condições de receber alta nesse momento porque ele precisa de medicações para manter esse coração funcionando. Então a priorização em lista dele se deu por gravidade. Então hoje o Faustão tem uma insuficiência cardíaca, né, uma doença cardíaca grave e por isso ele foi priorizado em lista. Não porque ele é um apresentador famoso. Então vamos tirar esse conceito, né, essa coisa de ele é famoso, vai receber antes. Não é verdade. A lista de transplantes do Brasil é justa. É justa, correta, nós temos um Sistema Nacional de Transplantes muito bem desenhado, né? O nosso serviço de transplantes no Brasil, ele é muito bom e ele é justo, né? Existe toda uma regulamentação para que a lista seja igualitária, né? Existem os critérios de inclusão em lista e cada órgão, né? A lista roda de maneira diferente para cada órgão. Então, por exemplo, o fígado, né? O paciente acaba indo para cima na lista por gravidade, no coração também, o rim tem suas peculiaridades, mas é importante entender que essas priorizações elas acontecem não porque o paciente é famoso, não porque o paciente é isso, é porque o paciente é grave, na maioria das vezes. Então eu queria tirar esse conceito, porque quando a gente lê a notícia parece que, nossa, olha, porque ele é o Faustão, ele vai pra frente. Não é verdade, é porque ele é grave, tá? Então, assim, em relação à doação de órgãos, né, acho que
ficam muitos conceitos, muitas ideias erradas a respeito disso. Então acho que meu primeiro conceito é que a lista é justa. No Brasil nós temos um sistema muito bem estruturado, né, de transplante de órgãos. Para você, né, o que você tem que pensar em relação à doação, ó, quero ou não ser doador? Avise sua família. Por quê? Porque no Brasil, para que você possa ser doador no momento onde você, infelizmente, né, você morra, né, você tem o que a gente chama de morte cerebral, né, morte encefálica, quem vai doar os seus órgãos são seus familiares de primeiro e segundo grau. São eles que autorizam a doação. Então não adianta deixar escrito no cartório, escrito no documento. A lei fala que você precisa da autorização de um parente de primeiro e segundo grau. Ou segundo grau. Então você tem que deixar avisado a sua família que você quer ser doador. Eu acho que isso é importante. Importante não só para que você, né, possa ter o seu desejo expresso antes de um momento difícil, mas também para que você tire esse peso da sua família. Imagine que é um momento de dor, é um momento de sofrimento e a pessoa ainda tem que decidir sobre algo muito grande, que é doação de órgão. No momento da perda, no momento do luto, eu ainda tenho que ser, vamos dizer assim, eu tenho que ser até altruísta, né? E pensar no outro, né? Doar o órgão do meu familiar que partiu. Então, tirar o peso do familiar dessa decisão é algo muito importante. Então, pensem sobre isso. Pensar sobre morte não atrai morte. Pensar sobre morte, né? Pensar sobre o momento, porque morrer, né, é inevitável. Agora, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer para que esse momento seja menos doloroso para quem fica, né? Eu acho que é importante que a gente faça. E pensar sobre querer ou não ser doador é algo que a gente deveria fazer. Então, eu acho que o que eu queria deixar de hoje, né, de recado para vocês é que a lista de transplante é justa. Segunda, o Faustão, ele tá grave, né? Ele não tá priorizado porque ele é famoso, ele tá priorizado porque ele é grave. Então, assim como eu, né, boa parte do Brasil e muitas pessoas de fora, né, são apaixonadas pelo Faustão. É uma pessoa que fez parte da nossa infância, da nossa adolescência, alguém importante, né? Então, vamos torcer para que o órgão dele chegue. Mas não só o dele, né? Existem milhares de pessoas esperando por um órgão. Então, vamos torcer que os brasileiros, as pessoas se mobilizem para que a gente consiga aumentar o número de doadores e para que a gente possa trazer vida para quem fica. Porque a morte é inevitável, mas o que a gente pode fazer depois da morte, né, a gente pode escolher. Quer dizer, quem fica pode escolher se a gente deixar o recado para quem fica. Beleza? Então, assim, Faustão e todos que estão na lista de transplante, né? Eu tô aqui trabalhando com isso, tentando fazer a minha parte na captação e vamos todo mundo batalhar e falar sobre isso para tentar aumentar a quantidade de doadores aí no Brasil, beleza? Eu sei que o assunto é meio pesado hoje, mas eu acho que é importante. E vamos aí, gente, doação, né? Doa órgãos, a gente sempre fala, né? Doe órgãos, doe vida, e é real, porque quem fica, né, realmente ganha vida, ganha tempo de vida, ganha qualidade de vida quando recebe um órgão viável e a cirurgia dá certo. Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês.